E aí, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje é dia da gente continuar desbravando aí o universo Absolute. Chegou na minha cidade Absolute Superman. Eu li e hoje é dia de resenha. Então, editor, roda a vinheta e vamos pra resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente resenhar, né? Vamos resenhar Absolute Superman, que chegou aqui na minha cidade ontem. Eu li e tô aqui para trazer a resenha para vocês, falar um pouquinho da história, né? E trazer a resenha, a minha opinião sobre esse material, tá? Primeira coisa, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aí na HQ, né? E na arte, tá? Aqui nós temos esse formato, né? Que está sendo o padrão aí da Panini agora para as mensais, né? Nós temos o formato americano, lombadinha canoa, a capa é cartonada, tanto a primeira capa quanto a segunda, a quarta capa não possui verniz nenhum, tá? Essa HQ aqui vai ter um total de 64 páginas, tá? Vai compilar Absolute Superman volume 1 e volume 2, que saiu lá na gringa em janeiro e fevereiro de 2025, né? Com os roteiros de Jason Aaron e a arte, né? As ilustrações do Rafa Sandoval, tá? O miolo é o couchê de boa gramatura colorido, né? E você vai ter aqui essa HQ no valor de R$19,90 nas bancas, tá? Seguindo o padrão aí que a Panini tá fazendo com essas edições do Universo Absolute, né? Vamos dar uma olhadinha nas artes, tá, pessoal? As artes aí da HQ, tá? O Rafa Sandoval, tá, pessoal? Já vou dando um toque sobre a arte. O Rafa Sandoval faz uma arte bem legal. Eu curti o Superman dele, tá? Eu curti também o Jorel que ele desenha também é bem interessante, tá? A releitura dele que ele faz de Krypton também é bem legal, tá? Ele deixa um pouco de lado aquele Krypton todo pedregoso, né? Que é muito retratado em alguns quadrinhos, assim, né? Uma paisagem mais pedregosa. Ele usa mais um tom avermelhado para Krypton também, né? Devido ao sol vermelho, né? Isso é bem interessante, tá? O Jason Aaron, sobre o roteiro a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas eu curti a arte, tá? Eu achei essa releitura, esse novo desenho do Superman aí, bem legal, tá? Então a arte é ok, né? É uma arte legal, assim como a arte do Absolute Batman, né? A DC tá com, não só com uma equipe de roteiristas muito boa para esse universo Absolute, mas também com uma equipe bem legal aí de ilustradores, né? E para terminar, né? Você tem a chamadinha aí para as próximas Absolute que vão acontecer aí, né? E algumas capas variantes aí no finalzinho da HQ, né? Então essa foi a arte aí da Absolute Superman. Então, pessoal, vamos falar sobre o roteiro, né? O que a gente pode falar sobre o roteiro de Absolute Superman sem entregar spoilers, né? Primeira coisa, né? Aqui no comecinho, aqui na capa já tem, né? Escrito o início de uma nova era. E realmente, tá, pessoal? Essa releitura do Jason Aaron aqui foi bem impactante, tá? Trouxe bastante diferenças, tá? Você tem umas diferenças bem legais aqui e que causam um certo impacto, tá? Nessa HQ você vai ter duas histórias, né? A primeira história é A Última Poeira de Krypton, parte um, No Meio da Terra, e a segunda história é A Última Poeira de Krypton, parte 2, né? Sol de Nada, né? Então, o que o Jason Aaron vai trazer pra gente nessa releitura do Superman, né? Eu vou tentar dar só um sobrevoo sobre a história, tá, pessoal? Para não dar spoiler para ninguém, para não dar nenhum fato importante, tá? Mas ele já vai começar desde o início mesmo, fazendo essa mudança aí, tá? Para quem acompanha a história do Superman, né?
o Superman ele vem beber para a Terra, né? Ele vem beber para a Terra. O Krypton explode quando ele ainda é um bebê, né? Só que aqui não, o Jason Aaron traz a história se passando em dois mundos, tá? No primeiro, o primeiro mundo é Krypton e a Terra, né? Então, a hora o Jason Aaron vai trazer a narrativa para Krypton, explicando ali os últimos momentos do planeta do Superman, né? E a hora ele vai trazer para o presente, onde você vai ver o desenrolar desse novo Kal-El, né? Desse Superman, né? Lá em Krypton, você tem a diferença de que na linha principal, né, a família El, né, a família do Superman, é uma família importante nas castas de Krypton, né? Já que o Jason Aaron tira essa importância, mas essa importância política, né? Mas não tira a questão de inteligência do casal El, né? Que é o Jor-El e a Lara El, né? Que são os pais do Superman. E aqui você vai ver um jovem, né, um adolescente, Kal-El, vivendo ainda em Krypton, né? Então a gente não vai vivenciar nesse primeiro volume aí a destruição de Krypton, mas sim os primeiros sintomas que o Jor-El consegue identificar, né? Ele identifica que o planeta está doente, né? Que o planeta vai passar por uma catástrofe em breve, né? E ele, juntamente com a esposa dele, né, que é a Larael, eles vão planejar, eles vão começar a planejar uma fuga, não só para o Kal-El dessa vez, mas para toda a família, né? Para que ele mesmo diz, né? Vamos arrumar um jeito de a gente fugir e levar quem a gente ama com a gente. Então não é pensado só nessa releitura, o plano de fuga não é pensado somente para o Superman, e sim para toda a família El, né? Então a gente vai ver também, tem esse desenrolar aí, né? Vamos ver se eles conseguem ou não, né? E por que eles não conseguem fugir do planeta, né? Então o Jason já deixa esse gancho aí, tá legal? É interessante ver que o Jor-El ele é um geólogo, minerador, a Lara-El é uma mecânica, né? E o Superman já demonstra, né? O Kal-El já demonstra algumas, tipo assim, uma certa genialidade, né? Tem alguns quadros que mostram que o Superman realmente tem uma inteligência bem acima da média. E já na Terra, né, que é a história presente, né? Toda a história que se passa em Krypton é no passado, né? No passado do Superman aí, né? E a história que passa na Terra, você vai ter um Superman ajudando quem está sendo vítima principalmente de uma empresa, né, de uma corporação chamada Lázaro, que tenta difundir a imagem que é uma corporação boa, que é uma corporação humanitária, né, mas na verdade é uma corporação vil, cruel, tá? Aí o Jason Aaron traz alguns pontos, né? Por exemplo, os guardas dessa corporação são pacificadores, né? A gente pode ver aí na quarta capa, eles são pacificadores, né? Trazendo aí para esse lado aí de ser uma empresa mão de ferro, né? Ser uma empresa bem opressora, né? E o Superman vai ajudando sempre que pode a população que é vítima dessa empresa. A primeira história se passa no Brasil, né, numa mina, uma mina de diamantes aqui no Brasil, onde a população mineradora, né, está sendo obrigado a ter contato com o amianto, né, que é altamente carcinogênico, né, que é uma substância que causa câncer, e o Superman tenta impedir que essa população passe por esse problema. Só que não adianta. Mesmo ele fazendo de tudo para a população escapar desse problema do amianto, você vai ter os desmandos dos pacificadores, né? Então ali começa o embate aonde o Superman se mostra pela primeira vez aí de maneira clara, né, para essa empresa Lázaro, né? Só que por trás dessa empresa Lázaro vai estar uma mente que a gente conhece muito bem, que é o Brainiac, né? Então o Brainiac também vai ter uma mudança aqui nessa Absolute Superman. Então você vai ter o quê? Você vai ter o Brainiac de uma outra maneira, controlando as informações sim como um sistema, mas sendo uma pessoa, um ser vivo dessa vez, né? Aparentemente um ser vivo, pelo menos dá pra a gente percebe que ele ainda é um ser vivente, né? Ele não é uma máquina só, né?
Então você vai ter outro gancho aí, né? Além da mudança do Superman, né, do Kal-El, você também tem a mudança de um primeiro vilão aí que seria o Brainiac. Outra personagem que aparece aqui é a Lois Lane. Ela tem uma releitura também. É uma releitura bem diferenciada, mas que acaba terminando, né, com uma Lois Lane clássica, né? É aquela Lois Lane que aprende, que quer escrever alguma coisa, né? Que quer informar alguma coisa. Então você vê, é legal esse ganchinho que o Jason Aaron deixa aí, mesmo mudando de universo, a Lois Lane continua aquela jornalista, né? Aquela jornalista investigativa é, do âmago mesmo, né? Aquele cerne de investigação, de jornalismo ainda continua na personagem. Ela precisa escrever para poder informar, né? Então esse é um ganchinho que o Jason Aaron pega aí, bem legal, tá? Com relação ao visual do Superman, tá? Então um visual muito legal. A gente pode ver ele nesse quadro aqui, ó. Nesse quadro aqui. Ele tá com um visual muito legal. Ele tem essa roupa, né? Esse traje dele com esses punhos e essas canelas aí, parece que estão pegando fogo, né? E quando aparece pela primeira vez, e a capa também, né? Outro detalhe impressionante também é a capa, tá vendo? A capa dele aqui, ó. Parece que ela é feita de um tecido estranho, né? De um tecido mais aveludado, mas na verdade não. Tem uma explicação do porquê a capa é assim, e é uma mistura de. O traje dele é uma mistura de Homem de Ferro, né? Aquele Homem de Ferro com os nanorobôs, né? Com o Spawn, por exemplo, né? Que aquela capa do Spawn é meio viva, né? Na verdade é viva, né? Então você tem uma capa diferente, então você tem um uniforme diferente. Eu fiquei muito instigado a ver por que que esses punhos, né? Os punhos e as canelas dele estão nessa cor de fogo, né? E eu falei assim, pô, será que ele vai explicar logo na primeira? E realmente ele explica, tá? Dá uma explicação rápida aí do porquê que você tem esses punhos, né, e as canelas nesse tom de fogo, nesse tom de lava. Então é bem interessante que você vai ter um Superman, além de ser um Superman que tem poderes, é um Superman que tem um traje agora tecnológico. Isso aí vai ser explicado na segunda edição, né? Já começa a explicar o porquê, tá? Com relação à personalidade do Superman, você vai ter um Superman que continua humano, mesmo ele sendo atacado por várias frentes, ele tenta ajudar o máximo de pessoas possíveis. E o interessante é que você vai ter um personagem, né, um Superman ingênuo, ora como uma criança e ora como um adulto. Só que ele ainda, você vai ter esse paralelo entre ingenuidade da criança, sabe? Só lendo para vocês entenderem assim melhor. Não tem como eu explicar. A Lois Lane fala bem. Ora ele fala como um adulto rancoroso, né? Um adulto que tem poder de decisão, e ora ele trata a pessoa com a doçura de uma criança. Então você tem o Jason Aaron conseguindo trazer aquela ingenuidade, né? Aquela bondade para o Superman de uma maneira diferente. Tá legal? Nessas duas primeiras histórias, né? O embate do Superman é com essa corporação Lázaro, a fim de proteger os mineradores dessa cidade aí brasileira, né? E ele consegue facilmente vencer, né, pessoal? O Superman, se não for uma entidade muito poderosa, ele perde, né? Mas como são apenas guardas, e nesse primeiro momento o Jason Aaron usa o número um, né, e o número 2 para mostrar, né, o novo traje, esse novo Superman, né? Não só com o traje, mas também com essa questão de estar conhecendo os poderes. Porque pelo jeito, né, pelo que deu a entender aqui, é que ele chegou na Terra há algum tempo, só que ainda tem poderes que ele não domina, tá? Ele não domina certos tipos de poderes, tá? O que que eu achei, tá, pessoal? Indo agora para parte da minha opinião, né? Eu gostei, tá? Absolute Superman é uma HQ legal. Não é melhor que Absolute Batman. Eu achei Absolute Batman o melhor, mas é uma HQ que tem muita coisa para mostrar ainda, tá? O Jason Aaron deixa muita pontinha solta aí, né, para ele trazer, né, para ele ir puxando aos poucos, né? Por exemplo, o Brainiac é uma,
Outra coisa é a relação entre o Superman e a Lois Lane, como que vai se dar, né? Outro ponto importante é o traje do Superman, como que ele vai contar como que esse traje foi feito, né? O que esse traje traz de diferente, né? Então, o Absolute Superman é uma excelente leitura, tá? E eu recomendo, tá, pessoal? Realmente faz todo sentido aí o sucesso que está fazendo esse universo Absolute, tá? O Batman é muito bom, é excelente, o Superman é muito bom e agora vamos ver a Mulher Maravilha, tá? Espero ter podido ajudar vocês aí com essa resenha, tá? Para mim é muito complicado não fazer uma resenha positiva a favor do Superman, porque eu gosto muito do personagem, tá? E eu gostei muito dessa roupagem, mas vale muito a pena conhecer esse novo Superman do Jason Aaron aí, tá? Eu acho que muita coisa boa vai vir desse personagem, tá? Muita coisa boa mesmo. Eu vou continuar lendo e vou continuar trazendo a resenha aqui, tá legal? Então, se esse vídeo for de alguma utilidade para você, deixa seu joinha, deixa seu like, tá? Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Você tá lendo Absolute Superman, você leu Absolute Batman, você tá gostando do universo Absolute, você tá lendo o universo Sem Limites, né, que é o universo tradicional, deixa aqui nos comentários para a gente poder bater um papo, beleza? Não deixe de comentar não e de compartilhar, tá bom? Se você não for inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações, tá legal? Então, Superman, Absolute Superman, né? Volume 1 foi para conta. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!